Minha gente, o assunto agora é transtorno de espectro autista, mais conhecido como autismo. Eu vou conversar daqui a pouco aqui no estúdio com a doutora Fernanda Dibur, mas antes tem uma reportagem. Celebrado neste domingo o Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo. Caminhadas marcaram a data e o pedido dos pais é um só: políticas públicas para a inclusão de pessoas com autismo. A reportagem agora é de Lara Linhares e depois a entrevista aqui no estúdio com a doutora Fernanda Dibur. Vamos ver. Há 6 anos, Ângela teve Yasmin, essa garotinha esperta e cheia de personalidade. O que é que você gosta de fazer? Comer Gosta de comer o quê? Gostei da resposta. biscoito e comida e lanche da caminhada. O diagnóstico do autismo veio 2 anos depois do nascimento da menina e Ângela confessa que se assustou. Hoje ela coordena uma associação voltada para mães que têm filhos com as mesmas condições. Eu canso de dizer que no mundo autista, a gente tem que aprender a entrar no mundo deles, não ele entrar no nosso mundo. Porque se a gente entra no mundo do autista, a gente consegue viver, a gente consegue ser feliz e consegue fazer a criança feliz. Neste domingo, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo foi celebrado em Salvador com uma caminhada no Jardim dos Namorados. Mais de 100 pais e mães de autistas participaram da ação. Jefferson deixou o trabalho em uma empresa e se tornou autônomo para poder se dedicar mais ao filho. Ele criou um projeto em que entra nos ônibus da capital baiana para falar sobre o transtorno e se emocionou durante o evento. Muitas das vezes nós não somos acolhidos, respeitados, entendidos. E uma coisa que eu quero deixar muito frisada assim, nesse momento é pedir à sociedade que respeite, que abrace uma mãe de autista. Eu sou pai de autista, mas eu peço respeito por mães, porque na maioria essas mães são sozinhas. No Farol da Barra, outro grupo de mães e pais de autistas se reuniu para um ato simbólico neste cartão postal de Salvador. Trazer autistas, crianças, adolescentes, adultos, mostrando que eles existem, eles estão na sociedade, eles trabalham, eles casam, eles têm filhos. Isso eu acho que é o ponto alto do Dia da Conscientização do Autismo. É o que a gente mais precisa mostrar. E vim pedir à população, pedir aos políticos, pedir à sociedade como um todo, que respeitem a lei Berenice Piana, que tragam políticas públicas de inclusão na escola, que tragam atendimento na rede pública de saúde, porque muitas famílias aqui são privilegiadas e têm essas condições. Entretanto, muitas outras não têm esse acesso. E entre as crianças e adolescentes portadores do transtorno, não faltou quem quisesse dar um depoimento. Esse problema de conscientização não deve só funcionar só no autismo, e sim no racismo, e sim no machismo, entre muitas outras coisas. Pedindo direito, respeito, essas coisas, mesmo preconceito. Eu tô feliz disso. O transtorno do espectro autista engloba diferentes condições marcadas por perturbações neurológicas com 3 características dominantes: dificuldade de comunicação, dificuldade de socialização e padrão de comportamento repetitivo. O tratamento é multidisciplinar e um ingrediente costuma fazer toda a diferença: o amor. O amor ajuda em tudo, né? Porque a gente aprende com eles, né? A verdade é essa, a gente acaba aprendendo com ele. E o amor dobra. Quando a gente descobre que o filho é especial, o amor dobra. Aqui no estúdio, a neuropediatra Fernanda Dibur, neuropediatra do Hospital das Clínicas, fala com a gente sobre isso, né? Sobre o transtorno do espectro autista. Vem para cá, doutora Fernanda, tudo bom? É transtorno do espectro autista, o autismo está certo, né? Também. A gente fala transtorno do espectro do autismo. Deixa eu seguir na linha destacada por Lara Linhares aí, que encerrou a reportagem falando de amor, né? Qual é a importância da família que tem uma pessoa com autismo, né? Como a família deve abraçar, passar esse amor, né? O papel da família, ele é essencial. Eu posso falar até com um pouco de propriedade, porque eu caminho, né, nesses mesmos passos. A minha filha também teve atraso de desenvolvimento e a gente poder acolher, entender as limitações, apoiar, né, as dificuldades é essencial. A gente sempre vai trabalhar com listas de potencialidades e listas de dificuldades, para poder a gente favorecer o melhor desenvolvimento dessa criança. Bom, aqui eu falo sempre a consulta de graça, né? As pessoas nas ruas querem tirar suas dúvidas e a gente abre espaço para elas. Vamos então, a primeira pergunta para a doutora Fernanda Dibur. Qual o sintoma do autismo? A gente costuma, né, separar 2 grandes grupos. A gente faz o diagnóstico do autismo. O diagnóstico do autismo ele é um diagnóstico clínico baseado nos critérios do DSM-5, que é um manual diagnóstico. Então, do critério A, a gente tem uma criança com uma dificuldade, um déficit
na comunicação e na interação social e, no critério B, padrões de comportamento, atividades e interesses repetitivos e restritivos. De uma forma prática, né, a gente fala aquela criança que tem dificuldade em manter o contato visual, não tem iniciativa comunicativa, ou aquela que comunica tem dificuldade de manter essa interação. E os comportamentos repetitivos, insistência nas mesmas coisas, uma criança que roda muito, como assim, por exemplo, muito, só para a gente entender? Repetitivo, comportamentos repetitivos, sim, às vezes uma criança que vai e vem várias vezes em casa, passando a mão pela parede, ou ela roda muito. Tem as alterações sensoriais também que podem estar presentes. Se fala muito que a criança autista, portadora do autismo, vive o mundo dela, é isso? Ou isso é mito? Se fala muito, né? Não necessariamente. Quando a gente fala de espectro do autismo, existe uma grande variedade, né? Então, a gente tem alguns especificadores, com ou sem prejuízo da inteligência, com ou sem prejuízo da linguagem. Então, viver no mundo dela dá uma impressão de que essa criança ela não tem o interesse de estar com outras crianças. Às vezes, o que ela tem uma dificuldade, né? Então, essa dificuldade vai ser de uma dificuldade leve, que é o nível de suporte 1, até uma dificuldade, né, mais significativa, que a gente fala de um autismo de suporte 3. Mais pergunta? Vamos à próxima. Qual é a causa do autismo? Essa é uma questão, né, muito estudada, muito debatida. A gente sabe que o autismo ele tem uma causa multigênica e multifatorial. Já existem muitos genes, né, em estudo, alguns com associação mais forte, mas o que a gente tem de resposta é de que é multifatorial e multigênico. Por isso que a gente fala da importância... Peraí, é multi o quê? Multifatorial. São muitos fatores. Muitos fatores. Muitos fatores e muitos genes envolvidos. Tá. Normalmente, existe... As mães perguntam muito, né? A causa é culpa minha, né? De quem é? Muitas vezes a gente não encontra essa resposta nem em exames genéticos, né? Sim. Então, o que a gente sabe é que uma inflamação que aconteceu nesse cérebro, seja no período gestacional, uma infecção que aconteceu no momento da gestação... Não é hereditário. Pressão alta, diabetes, qualquer coisa que possa ter levado a uma inflamação desse cérebro, né? Tenha mudado esses circuitos, pode levar ao autismo. Às vezes acontece uma alteração que a gente chama da neurogênese, né? Na hora da poda neural. Às vezes a mãe fala assim, a criança foi bem até 1 ano e meio e aí apareceram os sinais, né? Justamente no momento que o cérebro estava ali se organizando, ele perdeu, né? Essa harmonia, digamos assim. Então, essa resposta, né? A gente continua em estudo, porque a gente tem muitos fatores envolvidos. Quanto antes for detectado, melhor, é isso? Quanto mais precoce, melhor, porque a gente fala na neurologia da plasticidade cerebral. Então, o cérebro, ele ainda é móvel, né? A gente ainda tem um potencial de modulação, de organização. Então, até os 3 primeiros anos de vida, né, de 0 a 3 anos, é a nossa janela de oportunidades. Sim. É o momento mais importante para o desenvolvimento desse cérebro. Por isso que quando a gente hoje atende uma criança de 1 ano e meio, né, com a janela de oportunidades, essa criança não tem acesso à terapia multidisciplinar especializada, que é o padrão ouro, para que a gente tenha uma chance de melhora, ela volta 2 anos depois sem ter feito nada, ela perdeu a janela de oportunidade de tratamento. Outra pergunta para a doutora Fernanda Djibril. Como é confirmado o diagnóstico de autismo? Como eu tinha pontuado um pouquinho antes, o diagnóstico ele é clínico. Então, a partir de uma avaliação especializada com um neuropediatra ou psiquiatra da infância e adolescência, seguindo os critérios diagnósticos, né, do DSM-5, a gente conclui o diagnóstico numa criança que tem uma dificuldade da comunicação e da interação social, associada a esses padrões repetitivos de comportamento, interesses restritos, hiperfoco, às vezes fala só de um assunto, e as questões sensoriais que podem estar presentes não em todos, mas a gente pode ter hiperreatividade auditiva, né? Não gosta do barulho, tapa o ouvido, alterações sensoriais com a roupa, né? Então, é aquela roupa que a criança tá ali agoniada, querendo tirar, e a mãe, às vezes, sem entender, fala, mas você quer escolher roupa? Não, aquela roupa para ela é dolorosa, é desconfortável. A seletividade alimentar, a gente tem muitas crianças que têm uma neofobia, não querem experimentar alimentos novos ou realmente não conseguem por uma textura, por uma cor, né? Então, a gente precisa realmente de peças, um olhar amplo para poder a gente fechar o diagnóstico. Muita gente ligando, querendo saber se tem cura e como lidar a vida inteira com uma pessoa portadora de autismo. Autismo não tem cura. O transtorno do espectro do autismo é uma deficiência, né, das habilidades sociais.
e esses padrões, né, que acabam limitando o indivíduo em várias situações do seu dia a dia. Então, não tem cura. O que a gente busca com a terapia multidisciplinar e o diagnóstico precoce é minimizar essa deficiência, é reduzir esse déficit para que a criança, com pouco apoio, ela consiga ter uma inclusão, né, uma inserção social e a melhor funcionalidade possível. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Falei o nome certo, né? Fernanda Dibu. Dibu, Falei Dibu. Eu certo. estou, né, no Hospital das Clínicas, Sim. nós temos o serviço de neurologia infantil, funciona de segunda a sexta, a gente tem ambulatório todos os dias. Na sexta é um ambulatório voltado para transtornos do neurodesenvolvimento. As marcações são feitas, né, pela Rede Vida, a família, isso é importante, né, se dirige ao posto de saúde com a guia de pedido e aí a busca agora por acesso, já que a demanda é muito grande, nós somos poucos, mas estamos à disposição. Tamo juntos. Muito obrigada, gente. Obrigado a você. Obrigado. E amor acima de tudo, né, doutora Sim, Fernanda? é Importante. essencial. Muito obrigada, Obrigado mais uma gente. vez, Bom tá bom? dia.